Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu quero dizer que a partir do momento em que você saiu da sua casa, pensando em vir à casa do Senhor, Deus já começou a trabalhar na sua vida. Deus começou a trabalhar por quê? Porque Ele sentiu o desejo do teu coração em estar na casa dEle para adorá-lo. Ele não iniciou um trabalho apenas a partir do momento em que você entrou aqui, mas a partir do momento em que você se dispôs a estar na casa dele e ouvir dele. Aliás, de dialogarmos com ele, que primeiro nós falamos com ele através das orações, por intermédio dos louvores, nós estávamos falando com o Senhor. Mas só que agora chegou a vez dele falar aos nossos corações, falar a cada um de nós. E enquanto nós estávamos falando, conversando com ele, a nível de um diálogo, ele estava nos ouvindo, visitando cada coração ele estava visitando. Mas agora chegou o momento dele também falar. E exatamente neste momento, conforme a irmã mencionou aqui através da oração, é neste momento que você precisa desarmar-se, abrir a sua mente, abrir a Bíblia, abrir a sua mente e abrir também o seu coração. E permitir que o Senhor Deus fale a você mais uma vez nesta noite. O diálogo continua, mas só que agora é a vez do Senhor falar. E assim diz o Senhor dos Exércitos, lá no livro de Jó. Convido vocês, aos irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Jó, capítulo 19, versículo de número 25. Jó 19, 25. Pela Bíblia que eu tenho aqui em mãos, nos diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Somente o versículo de número 25. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, aqui estamos mais uma vez. E agora queremos ouvir a Tua voz, ó Senhor Deus. Fale aos nossos corações. Que não seja o Teu servo que está aqui, que esteja a falar ao coração dos Teus filhos, mas o Teu Santo Espírito que possa trabalhar no coração de cada um deles, no coração de cada um de nós, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor. Nós te agradecemos e te suplicamos em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, queridos. E nós vamos trabalhar nesta noite. Eu quero pensar um pouco com os irmãos nesta noite sobre Jó. E certamente os irmãos vão pensar o seguinte: pastor, eu já li tanto, já ouvi tanto a respeito de Jó, mas gostaria que você ouvisse mais um pouco nesta noite. E vamos falar sobre certezas de Jó no meio das provações. Certeza de Jó no meio das provações. É interessante que nesse slide seguinte, nos primeiros capítulos, nos mostra o que Jó possuía e o que ele perdeu. Nos primeiros capítulos nós encontramos que Jó era uma pessoa extremamente bem de vida. Ele era um homem rico. Era um homem que possuía muitos animais, possuía terras. Financeiramente, ele era um homem, sabe, para você olhar para ele e falar assim, ele é dono praticamente de toda essa terra aqui, onde possa a nossa vista alcançar. Quando você ler os primeiros 3 capítulos, nós encontramos a vida financeira de Jó. Assim como muitos de nós também já tivemos um momento em nossas vidas, um momento em que você podia falar assim, olha, estou bem. Mas devido à situação em que o mundo entrou, minha área financeira diminuiu. A minha conta no banco diminuiu. Então, segundo o relato bíblico, Jó, ele perdeu tudo.
tudo quanto ele tinha. Então veja bem, certeza de Jó no meio das provações. Ele perdeu tudo que tinha, tudo. Ficou sem nada. A nível de família, Jó ele tinha 7 filhos e 3 filhas. O texto também nos diz que os 10 morreram. A família dele foi exterminada, só ficou a esposa. Os 10 filhos, sabe lá que você recebeu uma notícia. Eu espero, meu Deus do céu, que isso nunca venha acontecer com nenhum de nós aqui. Nunca venha acontecer com nenhum de nós. Mas ele recebeu a notícia que os 10 filhos morreram. E naquela época ter filhos e filhas, existia uma grande diferença. E ele tinha 7 filhos e 3 meninas. E recebe a triste notícia que todos morreram. Todos morreram. Às vezes nós ficamos entristecidos quando alguém da nossa família, alguém próximo a nós, perde a vida. Agora imagine perder 10 pessoas de uma única vez. Um outro relato que nós encontramos nos 3 primeiros capítulos é a respeito da saúde de Jó. Jó, o texto nos diz que ele se coçava, deu uma doença nele tão grande que ele se coçava com cacos de telha. Mas em algumas traduções nos diz que além dele se coçar com cacos de telhas, havia bicho de mosca. Sabe aqueles bichinhos que andam assim? Se arrasta? Havia bichos de mosca em algumas traduções. Então ele perde também a saúde dele. Como se não bastasse, ele perdeu também, não perdeu o casamento, mas a esposa dele falou assim: abandona o teu Deus. Ela não fala abandona o nosso Deus. Abandona o teu Deus. Com isso ela estava expressando, dizendo que ela já não estava crendo mais em Deus, mediante a tudo quanto estava acontecendo naquela família. Então o casamento daquele homem, não vou dizer que foi por água abaixo, mas ele chegou a chamar aquela mulher de louca, porque ela mandou que ele abandonasse o Deus dele. E como se não bastasse também, vem ali os seus amigos. Jó tinha muitos amigos, porque quando você tem bastante dinheiro, você tem muitos amigos. Agora, quando você tem pouco dinheiro, parece que os amigos começam a falar assim: vou procurar outros amigos, porque aquele ali já começou a ficar sem dinheiro, vai começar a me pedir dinheiro emprestado. E os 3 únicos que se aproximaram dele, que permaneceram com Jó, foi para dizer que nele havia pecado, por isso que ele estava passando por aquela situação. Os 3 que permaneceram ficaram para acusar Jó. Então nós começamos a observar que dentro do meio dessas provações, ele perdeu, na área financeira ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu saúde, perdeu o seu casamento, a grande harmonia do seu casamento, e perdeu também os seus amigos. E aí nós começamos a observar já nesse outro slide, que este livro ele é composto de 42 capítulos. E dentro desses 42 capítulos foi o tempo de prova, o tempo da prova na vida de Jó. Eu não sei quantos capítulos já se passaram na sua vida. Eu não sei em que capítulo você está na sua vida. Não sei em que capítulo você está. Mas aqui no texto bíblico, com 42 capítulos, Jó, no momento que ele estava vivendo, estava praticamente na metade do caminho. Ele estava no capítulo de número 19, quando começamos a observar essas situações aqui das provações dele. Estava no capítulo de número 19. E nós precisamos, vez por outra, fazermos uma análise. Como que está a minha vida? Em que capítulo eu estou? Em que área eu estou? Como está a minha vida? O que eu estou passando? Por que eu estou passando? E conversarmos com o Senhor. E o texto nos fala que este homem, ele persistiu muito no meio das provações. E existem pessoas que no meio da provação, são pessoas que deixam de lado, deixam Deus de lado, se afastam da igreja,
e começa a se envolver por outras áreas. E quanto mais eu me afasto do Senhor, quanto mais eu me afasto dele, eu falo sempre como se fosse assim uma conexão do Wi-Fi. Quanto mais você está próximo do roteador, mais forte é o teu contato com o Wi-Fi. Quanto mais perto você estiver, mas a partir do momento que você vai se afastando, vai diminuindo aquela torrezinha, vai diminuindo cada vez mais. E aí nós começamos a aprender com Jó, ter algumas certezas do que ele fez no momento de grandes dificuldades. E eu não sei o que tem acontecido na sua vida, quais foram os momentos de dificuldade na sua vida, mas existem algumas certezas que Jó ele tem a passar para nós nesta noite. Primeiro, nesse próximo slide nos diz o seguinte, que ele sabia quem era o seu Deus. Isso eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso saber quem é o meu Deus. E Jó sabia quem era o Deus dele. E eu preciso entender também quem é o meu Deus. Falar conforme o apóstolo Paulo, em quem tenho crido. O apóstolo Paulo falou, eu sei em quem tenho crido. E nós também precisamos saber quem é o nosso Deus. Quem é o seu Deus? Olha, o meu problema é tão grande que eu tenho uma incerteza que Deus poderá solucionar. Falei na parte da manhã que não existe a palavra impossível no dicionário de Deus. Não existe a palavra impossível no dicionário dele. E aqui nós começamos a observar que ele sabia, ele tinha uma convicção de quem era o seu Deus. E uma pergunta que eu quero deixar para cada um de nós aqui nesta noite. Você sabe quem é o seu Deus? Ah, eu sei, pastor. O meu Deus é o Deus Criador, o Deus que fez os céus e a terra. Estava conversando em casa com a esposa. Começou essa nova novela aí de Gênesis. Tem muitos cristãos que vão deixar a Bíblia de lado e vão começar a assistir a novela para depois querer conversar a respeito da Bíblia dentro da novela. E coisas que eles colocam ali dentro para encher, para movimentar um pouco. Então, quem é o teu Deus? Qual o Deus que nós estamos servindo? Qual o Deus que você está servindo? É algo que nós precisamos parar e refletir. Qual o Deus que eu estou servindo? É aquele momento em que você está sozinho. É aquele momento, conforme a irmã falou, que precisou ficar a sós com o Senhor e conversar. Pai, eu não estou aguentando mais. Eu não sei mais o que fazer, Senhor. E rasgar o coração, abrir o coração diante do Senhor Deus. Mas eu sei que tu és capaz de reverter todo este quadro na minha vida. De repente na área da saúde, de repente na área financeira, de repente na área matrimonial. Eu não sei qual a área, mas eu sei que Deus pode mudar, porque você crê neste Deus, você sabe que Ele tem condições de mudar este quadro da tua vida, virar esta página do teu livro, do livro da tua vida. Ele tem condições de fazer isto. Às vezes nós imaginamos, já falei aos irmãos aqui na igreja sobre isto, às vezes nós imaginamos que é o ponto final. Foi escrito alguma coisa, um ponto final ali, acabou tudo ali, já um ponto final, acabou. Mas para Deus é um ponto e vírgula. E quando se coloca ponto e vírgula, porque daremos continuidade. Haverá uma continuidade. Então o que eu preciso fazer, eu não sei o tamanho do teu problema. Eu não sei há quanto tempo você vem arrastando este fantasma na sua vida. Mas a partir do momento em que nós colocarmos, a partir do momento em que você começar a crer e saber quem é o seu Deus, não importa que você esteja orando há 5 anos, não importa que você esteja orando há 10 anos, o que importa é que você creia, que você não pare de crer neste Deus maravilhoso. Senhor, eu sei que Tu és capaz de mudar a história da minha vida. E Jó
passando por todas estas 5 situações que foi apresentado aos irmãos, ele continuou crendo naquele Deus, porque ele sabia quem era o Deus dele. Nesta outra certeza, na segunda certeza de Jó, nós podemos ver que ele sabia que Deus era seu redentor. O versículo de número 25, em que nós lemos ainda há pouco, fala assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E quando fala a respeito desse Redentor, é alguém que pagou um preço pela tua libertação, pela nossa libertação. E eu fico conjecturando, fico imaginando Jó conversando com algumas pessoas, ele falando assim: olha, eu estou passando por todas estas situações, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. Ele sabia que Deus era seu Redentor, que Deus o livraria daquela situação. Deus tiraria ele daquela situação. Imagine, irmãos, perder toda a terra, perder todos os animais, perder os filhos, ter um casamento destroçado, as suas finanças irem embora, perder a saúde, mas mesmo assim continuar crendo neste Deus. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Jó sabia que o seu Redentor vivia, ele sabia que Deus era seu Redentor, e eu preciso ter essa convicção, nós precisamos desta convicção. Às vezes eu converso com algumas pessoas e falo o seguinte, que o importante não é só você saber o que está escrito na Bíblia. O importante não é apenas você decorar o que está escrito na Bíblia. O importante às vezes não é apenas você ter o amor pela Bíblia. Porém, o mais importante é você ter um amor, uma dedicação por aquele que inspirou para que os homens escrevessem a Bíblia. Eu preciso entender que o meu Redentor, aquele que há de me salvar, aquele que há de me tirar desta situação, ele vive. Continue pedindo ao Senhor. Eu não sei, eu não sei o que está acontecendo. Irmãos, falando a nível, nossa igreja é muito voltada a nível de família. Falando a nível de família, quantas famílias nós conhecemos que estão vivendo, o casal está vivendo como se fossem irmãos dentro da mesma casa, como se fossem irmãos dentro da mesma casa. Não existe mais aquela atenção, aquele carinho, aquele amor, mas está ali apenas para assim: não, eu não vou me divorciar, porque senão, o que as pessoas vão dizer? O que a igreja vai falar se eu me divorciar? E vive simplesmente por viver com aquela pessoa. E Jó, ele sabia que Deus era o seu Redentor, que Deus iria livrá-lo daquela situação. Se o Senhor Deus, mais para frente vamos ver essa situação aqui, se o Senhor Deus foi capaz de reverter aquele quadro, Ele é capaz também de mudar a história da sua vida, caso você esteja enfrentando uma situação desta natureza. Mas para isso é preciso ter a certeza que Deus é o meu Redentor, é aquele que vai me livrar de toda a situação, Eu preciso entender isso e aceitar isso na minha vida. Às vezes nós passamos por momentos, passamos por um determinado tempo, passamos por um determinado ciclo, ou falei uma certa ocasião sobre setênios, passamos sobre alguns setênios na nossa vida, algum período na nossa vida, e esses períodos parece que não terminam nunca, e às vezes as pessoas ficam ali vivendo lado a lado, trazendo para o casamento novamente, apenas esperando que o cônjuge venha a morrer. Parece estranho o que eu estou falando, parece que isso é uma utopia, mas existem casais que ficam aguardando que o seu cônjuge morra. Se morrer, teria uma vida diferente.
Mas por que não entregar o teu casamento nas mãos de Deus? Por que você não chegar pela madrugada e orar pela sua esposa, e orar pelo seu esposo, orar pelo seu filho? Vai lá de madrugada na cama do seu filho, ou levanta da sua cama, vai do lado do seu esposo. Fala: Senhor, eu creio, eu tenho uma certeza que tu has de mudar a história do meu casamento. Mas existem pessoas que têm, ou que vivem, igual a um livro que existe, não sei quantos já leram esse livro, a Rã na Chaleira. É um livro muito bom, que você coloca a rã dentro de uma chaleira e coloca a chaleira no fogo, e você pode deixar a chaleira aberta, a água vai aquecendo, mas ela permanece ali dentro, fica ali dentro até morrer, mas não sai daquela chaleira. E às vezes nos acostumamos com a situação que nós estamos vivendo. Já estou casado há 15 anos, já estou casado há 20 anos. Desculpe o termo chulo, mas esse estrupício não vai mudar nunca. Essa anta não vai mudar jamais. Eu preciso crer que Deus é capaz de mudar toda a história da minha vida, irmãos. Ele é capaz de mudar. Se Ele foi capaz de trazer a salvação para você, trazer a salvação para cada um de nós, que nós não merecíamos a salvação. Imagine agora que você é servo dele, que é serva dele, é filho dele, é filha dele. Imagine agora o que Ele pode fazer por você. Nesta outra situação, a terceira certeza que ele tinha, é que ele sabia que o seu Deus estava vivo. No versículo 25 ainda nos diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu não sei quantos assistiram aquele filme, Deus não está morto. Deus não está morto. Então Jó está falando aqui, tendo uma certeza, ele sabia que seu Deus estava vivo. Deus não morreu. O nosso Deus não é o Deus que ficou lá na pré-história. O nosso Deus não é um Deus que ficou na história. O nosso Deus não é um Deus que ficou preso no passado. E Jó ele sabia perfeitamente, embora Jó estivesse passando por toda aquela situação sem merecer, diga-se de passagem, porque às vezes nós buscamos uma situação, às vezes nós somos causadores de uma situação, mas a situação de Jó aqui foi o contrário, irmãos. Jó não fez nada para merecer aquilo, mas mesmo assim ele poderia questionar com Deus, questionar o tempo todo com o Senhor, mas ele nos apresenta algumas certezas. Ele sabia que seu Deus estava vivo, e que o seu Deus iria livrá-lo daquela situação, de toda aquela situação. E é justamente assim que eu preciso crer, que eu preciso entender, que eu tenho que aceitar. É justamente assim, irmãos. É desta forma. Eu sei que meu Deus está vivo. Não, porque Cristo foi crucificado, e eu pensei que Ele viria para reverter a situação aqui de Israel, nos livrar dos romanos. Agora estou voltando para Emaús. Vou embora para Emaús. Vou embora porque Ele morreu. E foi necessário que o Senhor se apresentasse àqueles dois homens a caminho de Emaús e mostrasse que Ele estava vivo. Será que vai ser necessário, será que é necessário ou há necessidade de Deus se apresentar a você de forma corpórea? Não o Senhor Deus, mas enviar um anjo, enviar alguém de uma forma corpórea e falar assim: eu estou vivo. Será que há essa necessidade, considerando que existe uma palavra? E esta palavra nos diz que Ele está vivo. Eu preciso crer. O povo, o mundo precisa crer neste Deus. Existem muitas pessoas que estão desesperançosas. Muitas pessoas que estão preocupadas: tomo vacina ou não tomo vacina? 2022 vai ser, de que jeito vai ser? Tomo ou não tomo? Existem pessoas que estão assim com uma neura muito grande.
mas não param para analisar que o Senhor Deus pode reverter toda essa situação. Da mesma forma como chegou este vírus até o nosso país, que invadiu o mundo, Deus também pode tirar isso de uma hora para outra, irmãos. E pode fazer isto, porque Ele está vivo. Se Ele estivesse morto, Ele jamais poderia fazer isto, mas Ele está vivo. E se Ele está vivo, Ele quer agir, Ele quer intervir na sua causa, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer entrar naquele setor de trabalho, Ele quer mudar tudo dentro de cada um de nós, devido à tua certeza, à nossa certeza, que Ele está vivo, Eu tenho que crer nisto, mesmo que o homem fale assim, olha, não tem mais jeito, tudo que tinha que ser feito, nós já fizemos, mesmo que a última palavra, o homem queira apresentar a última palavra, mas a última palavra nunca será do homem, a última palavra sempre será do Senhor, porque Ele está vivo. Nós não conseguimos vê-lo aqui dentro, nós não conseguimos ver, ver o Senhor de uma forma corpórea aqui dentro, mas Ele se faz presente e eu preciso sentir a presença dEle no nosso meio, eu preciso sentir a presença dEle. Não adianta praticamente de nada chegar aqui na igreja, irmãos, ficar assim olhando para o tempo, com aquela cara de paisagem. Já viu o cara de paisagem? A pessoa com aquela cara de paisagem, assim, como se não tivesse acontecendo nada, mais um domingo apenas. É apenas mais um domingo. Mas quando eu saio de casa com uma convicção, com uma grande convicção, Deus há de trabalhar na minha causa nesta noite. Quando eu chego aqui com esta convicção, Deus vai trabalhar, irmãos. Deus vai agir na nossa causa. E Ele vai intervir naquilo que você pensa que não tem mais jeito. Então a terceira certeza de Jó é que ele sabia que seu Deus estava vivo. A quarta certeza de Jó, ele sabia que Deus iria se levantar na terra. Deus iria se levantar na terra. E no próprio versículo de número 25 ainda nos diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que Ele por fim se levantará sobre a terra. Se levantará sobre a terra. Muitas pessoas incrédulas imaginaram que Jesus morreu e agora não tem mais jeito. Deixa ele lá no sepulcro, naquela caverna, rolou uma pedra, tapou ali aquela entrada, agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas Jó tinha também esta certeza, ele sabia que Deus iria se levantar na terra. Deus iria, em outras palavras, comprar o barulho dele. Satanás não iria sair ganhando, não sairia ganhando. Porque no início, se os irmãos observarem, lá no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, foi quando o Senhor Deus falou assim: tem visto o meu servo Jó? É aqui que o inimigo fala: também, tudo quanto ele possui, qualquer pessoa te adoraria, qualquer um te adoraria. Tira o que ele tem, para ver se ele vai continuar te adorando. E Jó, vou utilizar o termo aqui, coitado, não sabia de nada, mas de uma coisa ele sabia: que Deus iria se levantar na terra, ia mudar toda aquela situação na vida dele, irmãos. Eu estou repetindo muito a situação na vida dele, este quadro na vida dele, porque de repente você faz parte desta situação também. Você está sofrendo dentro de uma dessas 5 áreas que foram mencionadas aqui. Se não é financeira, de repente é na saúde. Se não é na saúde, de repente é no casamento. Se não é no casamento, de repente é numa outra área, irmãos. Mas eu preciso entender que Deus, Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente.
Quarta certeza que Jó tinha é que ele sabia que Deus iria se levantar na terra, que ele não ficaria. A palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Às vezes nós queremos levar ao pé da letra. Às vezes nós queremos pegar assim, não, se a palavra diz que a alegria vem ao amanhecer, então amanhã vai mudar tudo na minha vida. Pode até mudar, porque Deus é Deus. Deus é Deus. Mas eu tenho também que ter a paciência para esperar a vontade de Deus sobre a minha vida. E não deixar que somente Deus atue, somente Deus trabalhe. Eu tenho que fazer a minha parte também. Eu tenho que trabalhar com Deus. O termo ajudar a Deus é um termo muito pesado, mas eu tenho que contribuir para que alguma coisa mude na minha vida. Eu tenho que contribuir, irmãos. Eu preciso contribuir. Ele sabia que Deus iria se levantar na terra. E esta mesma certeza eu preciso ter também. Às vezes nós levamos um baque da vida. Temos algumas surpresas na vida. Porque o normal, não o normal, mas o que passa em muitas cabeças é que alguma coisa de errado vai acontecer somente com outras famílias, não vai acontecer comigo. Alguma coisa vai acontecer somente com outras famílias, não vai acontecer comigo. Poderia acontecer com muitas outras pessoas que conviviam ali com Jó. E Jó era um homem íntegro, segundo a palavra. Íntegro. E aconteceu com ele. Mas ele não perdeu, não esmoreceu na fé. É um alerta para cada um de nós, do último banco até aqui à frente. Um alerta para cada um de nós. Não importa a força da tempestade, não importa a velocidade do vento que vem contra você, contra a sua casa, contra a sua família, não importa a velocidade do vento, não importa a tempestade que venha. O que importa é a minha certeza, a minha convicção, que eu estou servindo a um Deus que pode todas as coisas, um Deus capaz de mudar a história de uma vida. É interessante que eu já contei essa ilustração aqui na igreja, mas me permita repeti-la. Houve um rapaz, devo ter contado há cerca de 15 a 21 dias. Houve um rapaz numa outra igreja, onde eu pastoreava. O rapaz teve meningite meningocócica. Eu cheguei a falar aqui para a igreja. E quando eu fui lá no hospital, com a tia do garoto, que já havia perdido a mãe, havia perdido a avó, a mãe e o pai. Só tinha ele. Só tinha aquele jovem. E aí ele deu entrada no hospital em Nova Iguaçu, como um quadro de meningite meningocócica. De imediato, aquele rapaz foi colocado no CTI. Foi isolado lá, ficou lá num canto. E no dia que eu estive lá, quando me informaram, quando eu fui lá com a tia do garoto, a primeira coisa que a doutora chegou e falou para a tia do garoto, para mim, ela gravou, a tia do garoto gravou, Antônio, o nome do rapaz, gravou, a doutora falando assim: a família tem plano funerário? Porque esse rapaz é daqui para uma outra sala, desta outra sala, não a sala vermelha, que já é um local bem ruim, desta outra sala para o necrotério. A tia gravou: prepare a família, porque esse rapaz não vai sair daqui com vida. No outro dia eu fui visitar o rapaz, porque a família não me telefonou, não falou nada para mim, que o rapaz havia morrido. Eu fui visitar o rapaz. Aí permitiram que pelo vidro eu olhasse o rapaz. E o rapaz, quando me viu, eu vi que uma lágrima verteu aqui, escorreu na face daquele jovem. Ele deveria ter uns 16 anos na época. A lágrima verteu. Aí eu falei assim: glória a Deus.
Ele não morreu. Conforme a doutora falou, ainda não morreu. Ainda não morreu. E voltei para casa, falei com a minha esposa, o Antônio está vivo. Ela logo ficou assim, está vivo? Eu falei, está vivo, está vivo. No outro dia eu voltei no hospital. Quando eu voltei no hospital, o Antônio já tinha saído do CTI. Estava na enfermaria. Olha, enfermaria. Enfermaria, irmãos. E aí eu fui conversar com aquela médica, com aquela doutora. E ela falou assim, olha, existem coisas que a ciência não explica. Mas eu falei, mas existem coisas que Deus explica. Que Deus explica. Uma pessoa que estava desenganada. Houve um tempo, agora diminuiu bastante, que alguns irmãos sabem que o que a meningite meningocócica ela é capaz de fazer. E o rapaz ficou sem sequela nenhuma. O rapaz está casado. Quando eu cheguei lá, ele era amigo de missões, depois passou a junior, de junior ele foi para embaixador do rei. Então, havia uma raiz muito forte, porque a mãe dele era muito alicerçada, a avó também era alicerçada na palavra. E aquele garoto cresceu, firmado na palavra. E olha o que Deus fez, irmãos. E Deus não escolhe, vou fazer isso por esse aqui, vou fazer isso por aquele ali. Ele quer fazer com qualquer um de nós aqui, ó. Deus não trabalha assim, sabe, no varejo, não, esse aqui, ó. Deus olha para cada um de nós e vê as nossas dificuldades e sonda os nossos corações. E na medida que eu abro o meu coração para Ele, Ele começa a agir, começa a trabalhar, Ele começa a mudar essa história. Nesta parte conclusiva agora, Jó sabia quem era o seu Deus. E aí fica uma interrogação para você. Qual o Deus que você está servindo? Ainda há pouco dentro do louvor, estava falando a letra do hino, falava assim, falar de Jesus é tão fácil. Falar de Jesus é tão fácil. É fácil falar a respeito de Deus. É fácil falar a respeito de Deus. Agora, o difícil é vivermos aquilo que Ele tem orientado e tem colocado e que colocou para cada um de nós na sua palavra. Isso que é o difícil, irmão, de ser feito. Porque chegar aqui à frente, irmãos, e querer falar assim, eu quero profetizar, esquece esse negócio, que a Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. A Bíblia diz que o último profeta foi João Batista. Vai lá em Mateus que está escrito, o último profeta foi João. Está lá registrado no livro do Evangelho de Mateus. Então o que eu preciso é crer na palavra. O que Deus tem para mim na palavra? O que Ele tem para mim na palavra? Então Jó sabia quem era o seu Deus. Sabia que ele tinha pago, que Deus havia pago um preço, tinha um preço para aquela situação que ele estava passando. Deus pagou um preço pela sua vitória, um preço pela vitória de Jó. Houve um preço. Mais adiante nos diz que Jó sabia que ele estava vivo, que Deus estava vivo. E quando fecha aqui que se levantaria a seu favor, que Deus se levantaria a seu favor. E quando chega lá no capítulo 42, quando Jó estava aqui no capítulo de número 19, ele não sabia o que iria acontecer no capítulo 42. Da mesma forma que nós não sabemos o que vai acontecer lá no capítulo, lá na frente da nossa vida. Nós não sabemos. Mas em meia tempestade, ele se firmou com o Senhor, confiou no Senhor, e os capítulos foram passando. E quando chega no capítulo de número 42, todo o quadro é revertido. Ele recebe da parte do Senhor tudo de volta. Até os filhos, nasceram-lhes outros filhos. Conseguiu resgatar tudo aquilo que ele havia perdido. A área financeira, a esposa dele conseguiu dar novamente a ele 10 filhos. Ele conseguiu, irmãos. Por quê? Porque ele teve todas estas certezas na vida dele. Ele não abriu mão em nenhum momento. Está difícil.
Fui fazer a prova do Enem, mas, sei lá, eu acho que não fui bem na prova. Quer saber de uma coisa? Eu vou continuar nesse mesmo estilo de vida que eu estou levando. Não vou mudar, vou continuar assim. E às vezes até utilizamos uma expressão, é porque esta é a vontade de Deus. Esta não é a vontade de Deus. Porque a palavra nos diz que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. E o Senhor Deus estava falando não apenas para o povo de Israel, mas está falando para cada um de nós. Para cada um de nós. Se quiserdes, duas situações. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É isso que Deus tem para cada um de nós. É isso que eu preciso entender. E foi assim que Jó teve as suas certezas. E foi assim que Jó conseguiu tudo de volta. Tudo de volta. Você pode até pensar o seguinte, mas ficou ali a dor da perda dos filhos. Esta dor não volta. Eu estou falando que Deus deu mais filhos a ele. Ele não ficou parado. Agora, minha velha, nós estamos sem filhos, nós estamos sem terra, nós estamos sem animais, nós não estamos bem, nós dois não estamos bem, mas Deus trouxe tudo de volta para ele. E eu não sei como que nós estamos vivendo, nós, todos nós, porque cada um de nós aqui dentro precisa de um tratamento. Alguma área da nossa vida precisa ser tratada. E tratada por Deus, tratada pelo Senhor Deus. Cada um de nós. Eu olho daqui para vocês e vejo uma situação normal. E vocês olham daí para cá também e veem uma situação normal. Mas as coisas não estão normais. Algumas coisas estão acontecendo. E que você desconhece. Mas Deus conhece perfeitamente. Creia neste Deus que pode todas as coisas. Creia neste Deus que quer mudar a história da sua vida. Ah, mas ela, pastor, porque nós sempre temos um argumento de defesa, um mecanismo, melhor dizendo, um mecanismo de defesa. Sempre apresentamos um mecanismo de defesa. Sempre criamos fortalezas para nos defender. Porque o culpado é ele. Porque o culpado é ela. Criamos mecanismos de defesa, criamos fortalezas para nos defender, mas eu preciso abrir o meu coração para o Senhor. Senhor, se o problema está em mim, eu quero ser tratado, Senhor. Se o problema está em mim, eu quero ser tratada, Senhor. Mas em o nome, por amor de Cristo Jesus, abra o seu coração para o Senhor. Eu sou um servo do Senhor e estou há tanto tempo na casa do Pai e eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Deus sabe. Deus sabe. Ou porque de repente você está no olho do furacão. Deus sabe perfeitamente. De repente você não foi com as próprias pernas caminhando até aquele local, até para que aquilo acontecesse. A coisa de repente foi, deu uma reviravolta na sua vida. E aí ficamos desesperançosos. Mas dentro dessas certezas de Jó, ele repassa para cada um de nós, precisamos, a cada instante, crer que existe um Deus, crer que Ele pagou um preço, crer que Ele está vivo e que se levantou a seu favor. Que o Senhor Deus, Ele continue, porque Ele não retirou a mão de sobre a sua vida. Você não deixou de ser abençoado. Às vezes nós falamos, Senhor, abençoe o teu servo. Continue abençoando o teu servo, porque você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa. Nós somos pessoas abençoadas por Deus. Mas nós precisamos falar, Senhor, continue abençoando o teu servo.
Continue me ajudando, Senhor Deus. Eu sei que em determinados momentos eu andei errando, vacilante. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Mude a história da minha vida, mude a história da minha família. E eu creio, irmãos. Eu creio porque é promessa de Deus. É promessa dele. Não é promessa do homem. Eu não vou dizer assim, porque amanhã tudo vai mudar na sua vida, porque eu não tenho autoridade para fazer isso. Eu não tenho autoridade para fazer isso. Mas o Senhor tem autoridade para fazer isto. Mudar tudo dentro da tua casa. Não sei, mais uma vez, fechando aqui. Não sei o que está acontecendo contigo. Não sei de sua enfermidade. Não sei da sua área financeira. Não sei dos problemas que você tem que resolver. Mas de uma coisa eu sei. Que eu creio, da mesma forma que você crê, neste Deus vivo, neste Deus que pode todas as coisas. Pode todas as coisas. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos falar um pouco, mais um pouco com o Senhor. Pai, aqui nos encontramos na tua casa mais uma vez. E queremos te suplicar em o nome por amor de Cristo Jesus, que tu venhas, ó Senhor, de encontro às nossas necessidades, ó Senhor Deus. Situações que às vezes não foram provocadas por cada um de nós, ó Senhor Deus, mas fomos envolvidos por estas situações. Mas não importa se fomos envolvidos ou não, ó Senhor Deus. O que importa é que nós cremos no teu poder, ó Senhor Deus. Visite cada família aqui representada nesta noite, ó Senhor, e transforme, ó Pai, para a honra e glória do teu nome, ó Senhor Deus. Transforme, ó Senhor Deus, tudo o que está por acontecer, tudo quanto está acontecendo, ó Senhor Deus, nesta casa, ó Senhor. Nós cremos, ó Senhor. O teu povo creu, ó Senhor Deus. Crê nos teus milagres. Muito obrigado, ó Senhor. Muito obrigado porque os teus servos vieram até aqui. Muito obrigado pela tua serva Márcia, que está conosco nesta noite também. Visite a casa da tua serva também, ó Senhor Deus. Se porventura ela estiver passando por algum tipo de dificuldades, visite a casa da tua serva também, Senhor. Desta serva que nos visita nesta noite, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor Deus. E da mesma forma como nos trouxeste até aqui, guardado e amparado por ti, ó Senhor, leve-nos em paz para os nossos lares, também guardados e amparados por ti. E agora que o amor de Deus Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo Israel espiritual espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém